Se vos pedir para fecharem os olhos e imaginarem Madagascar, como iriam descrever este país? Talvez uma ilha com florestas tropicais que são o lar de diferentes animais como os lemures, camaleões, mas também de cobras e alguns insetos peculiares. Mas este país está repleto de surpresas e esconde paisagens únicas. Uma floresta de pedra. Composto por labirintos de calcário, este parque é o lar de paisagens dramáticas capazes de tirar o fôlego a qualquer pessoa que se atreva a caminhar pelos seus desfiladeiros profundos com pontas afiadas. Mas para aqui chegarmos, temos de percorrer um caminho que também se revela num grande motivo de visita a este país. O trajeto em estradas atribuladas e sem sinalização promete ficar na memória. O ponto de partida é a cidade de Morondava, conhecida pela Avenida dos Baobás. Estas árvores parece que cresceram ao contrário e que têm as raízes voltadas para o céu. Não se sabe muito bem quantos anos têm, mas alguns acreditam que possam ter mais de 1000 anos. Considerados por muitos habitantes locais como sagrados, os baobás estendem-se ao longo de um trecho de 250 metros. E contemplar aquelas dezenas de árvores ao pôr do sol é verdadeiramente incrível. O céu em tons de laranja e vermelho dá um destaque ainda maior aos troncos grossos e galhos que parecem querer abraçar o céu. No dia seguinte, continuámos o nosso percurso para norte, onde a estrada empoeirada e de terra batida nos guiou ao primeiro rio que deveria ser cruzado. O carro subiu para uma pequena embarcação de madeira e nós, os ocupantes, fomos convidados a usufruir da leve brisa que adivinha do movimento. Apesar de curto, foi um trajeto rejuvenescedor. A verdade é que sempre gostei de navegar em rios como este, onde a cor barrenta contrasta com as margens repletas de plantas verdes. E aqui, na ilha de Madagascar, é algo comum. Tal deve-se à quantidade de sedimentos e rochas vermelhas ricas em ferro. Confesso que cogitei a possibilidade de fazermos o trajeto ao longo deste rio a partir da cidade de Meandrivaso, um percurso que iria demorar 3 dias. Mas tal como a meteorologia nos revelou, o mês de novembro pode ser bastante incerto quanto às chuvas torrenciais. O Parque Nacional Tsingy de Bemaraha é dividido em 2 áreas, o Pequeno e o Grande Tsingy. Apesar da distância entre as 2 áreas ser apenas de 17 km, demoramos aproximadamente 45 minutos a percorrer este trajeto. Mais uma vez, a imposição do caminho como parte integrante da experiência. Foi no Parque Nacional de Tsingy que encontrei uma das paisagens naturais mais espetaculares, tanto de Madagascar como dos restantes locais que visitei. Lembro-me de ver um documentário deste local e de pensar que seria simplesmente maravilhoso se um dia pudesse contemplar e caminhar junto daqueles pináculos. E ali estávamos nós, perto daquele extenso maciço de calcário cuja sua formação se iniciou há cerca de 200 milhões de anos. Para lá chegarmos,
percorremos uma floresta que é a casa de diferentes aves, cobras e, claro, de lemures noturnos e diurnos. Enquanto a minha contagem decrescente se dava para o caminho de regresso, a do Alexandre acontecia no sentido oposto. Colocado o arnês, deu início à subida de uma das principais atrações deste parque, o Grande Tsingy. O seu nome deriva da língua local que significa o sítio onde não se pode andar descalço. E os motivos são óbvios. Para além de quentes, estas formações parecem lâminas que obrigam a uma tensão constante. Este trilho permitiu ter vistas panorâmicas e também de passar por uma ponte suspensa feita de madeira e fios metálicos. Um verdadeiro momento a Indiana Jones que o Alexandre certamente não se irá esquecer. No Pequeno Tsingy também existem diferentes percursos e um dos mais populares agrega uma curta caminhada de 1h30 com um passeio de jangada. Depois da visita a 2 grutas, estava na hora de visitarmos o Pequeno Tsingy, que, à semelhança do Grande, é um verdadeiro labirinto com rochas altas e passagens estreitas. A grande diferença está na sua dimensão, tanto em termos de altura quanto de área ocupada. Ainda antes do regresso à capital, decidimos parar por 2 noites num local próximo da reserva de Quirindi com o propósito de observarmos a fossa, o maior predador da ilha de Madagascar. Uma vez que a nossa visita coincidiu com a época do acasalamento, conseguimos avistar 2 fêmeas e um macho. Após esta janela de tempo, seria expectável que se afastassem desta zona. Porém, uma das fêmeas costuma ficar próxima do único hotel da reserva. E o motivo prende-se maioritariamente com os restos de resíduos alimentares que diariamente são despejados no caixote do lixo. Os funcionários da reserva e grande parte dos turistas aguardam ansiosamente para que a fossa vasculhe aquilo que não quiseram comer. Nós preferíamos tê-las observado num ambiente natural e não tão controlado. Mas agora que já sabes das condições de avistamento e se ainda assim quiseres visitar esta reserva, mantém-te apenas pela observação e não compactues com a alimentação forçada que muitas vezes os guias estão dispostos a fazer para que nós, turistas, possamos ter uma fotografia. Lembra-te, são animais selvagens e é maravilhoso observá-los no seu ambiente. Se este é o teu primeiro episódio, poderás gostar de ver esta playlist sobre a nossa viagem à ilha de Madagascar. E se és novo no canal, não te esqueças de subscrever. Obrigada e até breve.